A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Nós temos visto nessa parte final do capítulo 12 de Eclesiastes que viver pela fé requer cuidar do coração. Semana passada nós vimos os versículos 9, 10, de 9 a 12, né? Nós vimos sobre o cuidado do nosso coração com a palavra de Deus. Cuidar do nosso coração com a palavra. E uma das principais formas de cuidarmos do nosso coração com a palavra de Deus é submetendo o nosso coração à palavra. Ou seja, obediência. Obrigado, irmão. Ou seja, obediência a Deus, obediência ao que a palavra dele nos diz. E diz assim o verso 13: tudo o que se tem, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que nos guie por Tua palavra agora. Quando caminhamos para o encerramento deste livro tão precioso, no qual nós aprendemos, ó Deus, verdades tão importantes para a nossa vida com o Senhor, agora nós pedimos ao Senhor mais uma vez que continue nos direcionando, nos dando, ó Deus, todo o direcionamento que o nosso coração precisa em Tua palavra. Ajude-nos a manter a atenção voltada para o Senhor nesse momento. Que nenhuma preocupação, nenhum pensamento fútil venha desviar a nossa atenção da palavra do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Hoje Amém. Pudéssemos ser dirigidos e guiados pela palavra de Deus e tivéssemos o nosso coração fortalecido pela esperança que a palavra de Deus nos traz. E assim então, caminhando agora para o final do livro, para os dois últimos versículos, possivelmente hoje eu ficarei só no versículo 13 com você. Se eu ver que o tempo der, nós vamos para o 14 e encerramos o livro, senão nós deixamos para a semana que vem. Mas no versículo 13, então, Salomão nos fala de tudo o que se tem ouvido. E eu pergunto para você, você ouviu a palavra de Deus nesse tempo todo que nós estudamos a palavra? Estudamos o livro de Eclesiastes? Claro, pastor, eu ouvi, não tive nenhum problema de audição. Não é disso que eu estou falando, você sabe. Estou falando de ouvir aqui, de atentar, de dar atenção, de obedecer. Não é só escutar, não é só meramente ouvir, mas permitir que isto que você ouviu desça ao seu coração e encontre lugar em sua alma. Você fez isso? Você se lembra de alguma mensagem dos 12 capítulos de Eclesiastes? Você se lembra de alguma que falou fundo ao seu coração? Só, puxa vida, naquele dia, quando o pastor pregou esse texto, esclareceu minhas dúvidas sobre o assunto e me ajudou a tomar decisões sábias para a glória de Deus? Quais foram as decisões que você tomou nos últimos 20 meses, praticamente, nós estamos meditando no livro de Eclesiastes, nos últimos 20 meses, ouvindo Eclesiastes, quais foram as decisões que você tomou com base no que você ouviu? A suma de tudo que se tem ouvido. Interessante que Salomão não disse a suma de tudo que eu tenho dito. Ele não falou isso. Porque Salomão não está apenas concluindo o seu livro, ele não está apenas trazendo uma conclusão do seu discurso, livro, não. Ele está olhando para a nossa existência, para a nossa vida e dizendo o seguinte: de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem sido ensinado por aí, a única coisa que importa é, e nós vamos ver daqui a pouco que coisa é essa.
não se trata meramente de uma conclusão de seu livro, né? O substantivo é sof, no hebraico, que aqui é traduzido por suma, soma, ou a conclusão. Literalmente, sof, no hebraico, significa conclusão, fim. E o seu uso aqui aponta mais do que para o final de um livro ou o encerramento de um livro. Ele aponta para a finalidade. A palavra sof no hebraico significa isso, finalidade, o objetivo, o propósito. Então, o propósito de tudo que se tem ouvido nessa vida, de todas as coisas que você tem ouvido, de todas as coisas que você tem aprendido, não só na pregação do livro de Eclesiastes, mas em tudo para o que você tem emprestado os seus ouvidos. Todo tipo de ensinamento, a soma de tudo ou a suma de tudo, não a soma, mas a suma de tudo isso é. E Salomão vai nos dizer que a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O que Salomão está dizendo é o seguinte, ele está pondo o dedo em cima dessa afirmação, dessa verdade, dizendo, a única coisa que importa nessa vida, a única coisa que importa nessa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nada mais importa. Bem, importa sim. No versículo 14 nós veremos isso. Mas o que Salomão está dizendo é o seguinte, se você não atentar para esse fato, de que a coisa mais importante da sua vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, tudo mais na sua vida vai desandar, tudo mais na sua vida vai perder o sentido. Porque a única coisa que realmente importa para que todas as demais coisas tenham importância, Salomão está dizendo, olha, você tem que se importar só com isso, e o restante, deixa para lá. Não é disso. Até como eu disse, até porque o versículo 14 vai mostrar para nós que todas as coisas importam. Mas o que Salomão está dizendo é o seguinte, se você não pôr esse princípio na sua vida, o princípio de temer a Deus, e guardar é que significa obedecer, amar, né, guardar no coração com amor e obedecer aos mandamentos de Deus. Se você não fizer isso, tudo mais que você fizer na sua vida não vai ter sentido. É disso que ele está tratando aqui. Eu devo obedecer a Deus, eu devo temer a Deus, e nós vimos que temer a Deus significa reverenciá-lo, significa adorá-lo, significa ter respeito por Deus. E o contrário de um coração que não teme a Deus é um coração tolo. É um coração tolo. E você lembra, a tolice mata e envergonha. Contrário. Então, se eu temo a Deus, eu viverei e serei glorificado, serei honrado por Deus. Mas se eu seguir no caminho da tolice, e tolice significa não temer a Deus, significa não amar, não adorar, não reverenciar Deus, então eu sofrerei terrivelmente. E Salomão está nos mostrando isso. Guarda, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor a Deus é um dos assuntos mais importantes no livro de Eclesiastes, e ele trabalhou várias vezes esse tema. Você pode ver no capítulo 3, versículo 14, capítulo 5, versículo 7, capítulo 7, versículo 14 a 18, capítulo 8, versículo 12. São algumas referências que trataram sobre o temor a Deus. E agora, ao tratar novamente desse tema, o pregador, Salomão, ele une o temor ao Senhor ao nosso dever de guardar os seus mandamentos. O Senhor Jesus disse exatamente a mesma coisa com outras palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ele só inverteu a ordem.
Salomão fala, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O Senhor Jesus falou, aquele que me ama, ou seja, que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, desculpa, ele inverteu. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, este é o que me teme. Ele só inverteu a frase, a ordem das palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo. Porque não existe temor a Deus sem obediência aos mandamentos. Nós vimos na escola dominical o presbítero Edson falando exatamente sobre isso, sobre o dever que nós temos de obedecer às leis. E ele citou o texto de Atos 5, onde Pedro, respondendo às autoridades, diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que Pedro está dizendo é exatamente isso que Salomão está nos dizendo aqui. Alguém que teme a Deus não vai desobedecer a Deus, não vai se render, não vai se curvar diante de ímpios que estão exigindo que ele desobedeça a Deus. Não, por quê? Porque ele teme a Deus e ele guarda os seus mandamentos. O verbo hebraico, que aqui foi traduzido por guarda, guardar, verbo chamar, significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Lembra daquele hino que a gente canta? Crer e observar tudo quanto ordenar. É exatamente isso. Guardar significa isso. A ideia aqui é não olharmos para nenhuma outra direção, mas somente para a palavra de Deus. É quando eu tiver que tomar alguma decisão, quando eu tiver que dar algum passo na minha vida, eu não olhar para nenhuma outra direção a não ser para a palavra de Deus. Significa que eu não vou ouvir bons conselhos? Claro que vou. Meus pais, aqueles que ainda os têm, os meus pastores, os meus professores, servos de Deus, mas tudo o que eles me disserem, eu tenho que passar pelo crivo da palavra de Deus. Porque veja bem, não é de bons conselhos que nós precisamos de conselhos bíblicos. Aí você fala, pastor, mas conselho bíblico não é bom? Claro que é, são os únicos bons. São os únicos bons. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observe que para eu aconselhar você e para você me aconselhar, aqui fala de instruí-vos e aconselhai-vos. A instrução, o conselho é uma instrução, tem que ser uma instrução. Então, para que nós possamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente, o que tem que habitar ricamente em nosso coração? Não é a autoridade máxima, a autoridade suprema é a palavra de Deus. O nosso objetivo não é procurar os experts nos assuntos, ou aqueles que são mais vivenciados, e dizer assim, bem, eu vou aprender com a experiência dele. Não, eu quero aprender o que ele tem para me ensinar da palavra de Deus. É por isso que quando eu sento para ouvir um sermão, ontem eu estava conversando com os irmãos sobre isso, uma das grandes lutas no meu coração é não ficar fazendo uma análise do sermão. Mente de pregador é assim, a gente senta para ouvir um sermão e começa a analisar o sermão para ver, ele encaixou essa ideia aqui, não falou isso ou falou aquilo e tal. Toda vez que eu sento para ouvir um sermão, a primeira oração que eu faço a Deus é, Senhor, aqui agora eu sou ovelha e quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer e quero que o Senhor me mostre, através dessa pregação, através deste ensinamento, aquilo que precisa ser mudado no meu coração. Essa é a oração que todos nós devemos fazer. Se quisermos, de fato, aprender a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração.
Ela tem que habitar ricamente em nosso coração. E o princípio aqui que Salomão usa é exatamente o mesmo. Enquanto tivermos os nossos olhos fixos na palavra de Deus, também teremos em nossos corações a palavra de Deus. E teremos os nossos corações na palavra de Deus. Porque não é só ter a palavra em nosso coração. É importante que o nosso coração também esteja na palavra. A primeira, a palavra de Deus no meu coração significa que eu ouvi. Na segunda, quando eu digo meu coração na palavra, é uma atitude ativa, né? Não é passiva, ela é ativa. Eu estou buscando a palavra de Deus. Eu estou pondo o meu coração submisso ao que a Bíblia diz. Ela habita ricamente em meu coração e transforma as minhas ações, as minhas decisões, em ações que glorificam a Deus. Esse é o objetivo. Não é com toda a sabedoria que nós podemos angariar desse mundo. Não, porque a sabedoria desse mundo é loucura. A gente precisa da palavra de Deus. Precisamos conhecer a fundo esse livro. Toda vez que você pensar em dar um conselho para alguém, para algum irmão, questione seriamente se o seu conselho é bíblico. O seu objetivo não deve ser aliviar a dor da outra pessoa, ainda que isso não seja errado. Mas o seu objetivo ao aconselhar alguém deve ser levar essa pessoa a obedecer a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, deve ser o nosso objetivo, enquanto estivermos instruindo e aconselhando mutuamente uns aos outros. E por favor, não me exclua disso. Eu também preciso ser instruído, eu também preciso ser aconselhado pela palavra de Deus. Eu não tenho PhD em santidade, não tenho PhD em conhecimento, em sabedoria, eu estou aprendendo. Nessa escola eu sou um aluno como você. Um coração que teme a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, não precisa temer ninguém mais, nem mesmo o dia do juízo. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17 e 18. Se você pensou em mandar o versículo 18 para sua noiva, que está com dúvida se vai casar ou não, que está com medo, está temerosa, se o casamento vai dar certo, não faça isso não, esse versículo não está falando disso não. Quando João no versículo 18 fala, no amor não existe medo, antes o verdadeiro, o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma vez um noivo mandou esse versículo para sua noiva, que estava apreensiva e temerosa sobre o casamento, coisa mais natural. Estaria dando um grande passo na vida dela, algo difícil, e ele mandou esse versículo para ela, na tentativa de acalmar o coração dela. Eu acho que piorou, né? Porque ele revelou que, segundo o entendimento dele, que o amor dela não era perfeito. Então, piorou. Mas o versículo não está falando disso. Você tem que ler o versículo anterior. Versículo 17 diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então o amor ao qual João se refere aqui, é o amor de Deus em nosso coração, aquele amor que nos salvou, aquele amor de Deus do qual nada nos separará, diz Paulo, lá em Romanos. Nada nos separará desse amor. Esse amor é tão sólido, esse amor é tão real, é tão forte, tão poderoso, que eu não preciso temer o dia do juízo. Ai meu Deus, quando chegar o dia do juízo, quando tudo na minha vida for revelado aos olhos de Deus, nós veremos isso no versículo 14. Quando tudo na minha vida for revelado aos olhos de Deus, diante de todo mundo, ai meu Deus, dia do juízo eu tenho medo do aquele juízo. Dia em que Deus revelar todos os nossos pensamentos ocultos,
aqueles que nós não contamos para ninguém porque temos vergonha. Quando Ele trouxer tudo isso à tona, no nosso caso, será para que Ele seja visto como Deus misericordioso, amoroso, perdoador, que nos santificou em Cristo Jesus, nos perdoou em Cristo Jesus e nos tornou aptos para receber e para morar na sua glória. Por isso que eu não preciso ter medo do dia do juízo. É disso que João está dizendo aqui. É disso que ele está dizendo. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, se você ama a Deus e guarda os seus mandamentos, se você teme a Deus, é porque você foi convertido por Cristo Jesus, você foi regenerado pelo Espírito Santo e você então é um cidadão da glória eterna. Nada vai te separar desse amor. Nada. Nada. Você não precisa ter medo do dia do juízo. Mas se você não estiver em Cristo, tema. Tema a Deus. Corra para o Senhor. Porque o dia do juízo será terrível. Pior de todos os dias da história da humanidade. Terminando o versículo 13, Salomão diz: porque isto é o dever de todo homem. Ocorre que no texto hebraico não tem a palavra dever. No texto hebraico ficaria assim: porque isto é o todo do homem. É assim que aparece no texto hebraico, literalmente, porque isto é o todo do homem. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, que é disso que a vida debaixo do sol, esse jargão que ele usou o tempo todo, né, a vida debaixo do sol, é disso que a vida debaixo do sol se trata. Ou seja, de que se trata a sua vida, de que se trata a minha vida nesse mundo? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Tudo mais na nossa vida gira em torno disso. Tudo mais em nossa vida gira em torno dessa verdade. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não somente a dos crentes, não somente a vida dos crentes, mas também dos incrédulos. É dever não só dos crentes guardar, muito mais dos crentes, porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo para tal. É dever dos crentes guardarem os mandamentos do Senhor, temer a Deus e guardar seus mandamentos. Muito mais dos crentes, mas a Bíblia não diz que é só dos crentes. A Bíblia diz, porque isto é o dever de todo homem. Por que vai haver um dia do juízo? Nós veremos isso no versículo 14. Por que vai haver esse dia? Porque Deus deu uma lei para todos os homens. E por causa dessa lei que Ele deu a todos os homens, e os homens não obedeceram, não guardaram, todos eles serão julgados. O homem deu as costas para Deus. As pessoas são lançadas no inferno. Toda aquela discussão envolvendo a doutrina da predestinação, doutrina bíblica da predestinação. Os que não concordam com a doutrina da predestinação dizem que isso é uma invenção dos calvinistas. Eu sou obrigado a dizer que Jesus era calvinista, que Paulo era calvinista, que os profetas eram calvinistas. Isso seria um anacronismo sem tamanho, né? Calvino veio bem depois deles. Mas os que não concordam com essa doutrina dizem assim: Deus não pode jogar no inferno alguém que não teve a oportunidade de conhecer a palavra dele. Não pode? Pode sim, ele é Deus. Mas as pessoas são condenadas ao inferno não porque Deus não as quis salvar. Também, claro. Não estou negando aqui a soberania de Deus. Mas por que elas são lançadas no inferno? Porque são pecadoras. E a definição de pecador, segundo a Bíblia, é aquele que não
guarda a lei de Deus, aquele que transgride a lei de Deus, aquele que ultrapassa os limites da lei de Deus, aquele que deveria guardar e não guarda. Então todo ser humano foi preparado, criado, equipado para isso, com inteligência. Lá em Romanos capítulo 2, daqui a alguns meses a gente chega lá, se Deus quiser, que o próximo livro que nós vamos meditar agora, aos domingos, será a carta de Paulo aos Romanos. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele fala da lei inscrita no coração dos homens. E que lei é essa que Paulo está dizendo? É a lei do certo e do errado. Em todo lugar, não importa a cultura, todos têm um conceito de certo e errado. Pode variar de uma cultura para outra. Por exemplo, na nossa cultura, é errado você matar um bebezinho. Nasceram gêmeos, então vamos matar um deles. É um absurdo. Mas em algumas culturas indígenas, um dos dois tem que morrer, porque um é mau, o outro é bom. Né? Mas observe, eu não estou julgando agora a causa em si, eu só estou dizendo o seguinte: todos os seres humanos têm esse parâmetro de certo e errado. Ainda que o certo para um não seja certo conforme a palavra de Deus, porque é a Bíblia que diz para nós o que é certo e o que é errado. É a Bíblia, é a palavra de Deus, com a qual nós devemos guiar nosso coração. Mas o conceito de certo e errado, ainda que esteja errado, né, o conceito nesse ou naquele grupo, nessa ou naquela nação, mas existe o conceito de certo e errado, é disso que Paulo está dizendo. Todo mundo sabe. Então, se o simples fato de eu saber que existe esse conceito de certo e errado, esse simples fato já me torna culpado diante de Deus. Porque eu sabendo que tal coisa é errada, mesmo assim eu fiz, então eu sou culpado daquilo. Note que a pessoa não precisa ter o evangelho para ser condenado, ou recusar o evangelho para ser condenado. Ele já nasceu condenado. A misericórdia de Deus é quando o evangelho entra no coração da pessoa e essa pessoa então se rende a Cristo Jesus e é regenerado pelo Espírito Santo. Aí muda tudo. E eu quero dizer aqui, especialmente agora para os pais com bebezinhos pequenininhos, que eu vou dizer aqui vai causar sensações horríveis no seu coração, mas é isso que eu quero que você entenda. Você tem no seu colo um Adãozinho, uma Evinha, e que precisa do Evangelho de Cristo o mais rápido possível. É um filho da aliança, você o batizou, você o trouxe desde bebezinho na casa do Senhor, é um filho da aliança, bendito seja Deus por isso. E eu creio piamente nessa verdade do aliancismo. Mas essa verdade não exime você, não isenta você de olhar para o seu filho como alguém que desesperadamente precisa do Evangelho, precisa de Jesus para ser salvo. Ele precisa de Jesus, ele é um pecador. Pastor, mas ele nem fez nada de errado ainda, como que ele é pecador? Eu devolvo essa pergunta com uma outra pergunta. O salário do pecado é o quê? Por que bebezinhos morrem? Por que eles recebem o salário do pecado se eles não são pecadores? Se eles recebem o salário do pecado, todos nós sabemos, casos de bebezinhos que morreram, é muito triste. Mas se bebezinhos recebem o salário do pecado, é porque eles são pecadores. Sim, olhe para o seu bebezinho, ele é fofo, ele é lindo. É a nossa criançada aqui em especial, né? Oh, meu Deus, que geração linda Deus deu para nós, né? Essa criançada está disputando fofura, né? Como diz a minha esposa, são nutridos com comfort, são fofinhos. Alguns são
nutrir isso com concreto. Né? Você pega, por exemplo, Elias, 2 minutos. Né? Pesado. Mas cada um mais lindo do que o outro, mas todos são pecadores. E precisam da graça de Deus. Olhe para o seu filho, ore com ele, ao lado dele, e clame a Deus: Senhor, livra a alma do meu filho do inferno, livra a alma do meu filho da condenação eterna. Pai, você tem que fazer essa oração do lado do seu filho. O seu filho precisa entender isso o quanto antes. Ele precisa entender que ele tem que correr para Deus, correr para Cristo, abraçar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, amar a palavra de Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos o quanto antes. A qualquer momento Deus pode tirar ele de você. A qualquer momento uma criança pode ser retirada do nosso meio. E nós temos que ter a certeza de que os nossos filhos estão caminhando na presença do Senhor. Aqueles que já têm a consciência, a compreensão, já precisam compreender a urgência disso. Aqueles que ainda não têm essa capacidade, ore por eles, pregue o evangelho para eles, confie, acredite no poder da palavra de Deus, acredite no poder do Espírito Santo. Para nós aqui, você está buscando sentido para a sua vida? Ah, pastor, sabe como é que é? Minha vida está tão sem sentido. Eu levanto de manhã, vou para o trabalho, volto depois de um dia extenuante, cansativo, volto para casa, olho para tudo ao meu redor, nada tem graça, nada tem sabor, nada tem cor, nada tem cheiro. Minha vida perdeu sentido, não tem sentido para a minha vida. Você tem procurado pelo significado das coisas, mas não tem obtido sucesso nisso? Certamente é porque o seu coração não está na palavra de Deus. Certamente é porque existem coisas pelas quais o seu coração tem desejado mais, tem buscado mais do que a palavra de Deus. Certamente porque você, em algum momento da sua vida, você deixou de temer a Deus e de guardar os seus mandamentos, de amar a sua lei e guardar os seus mandamentos. Se obedecer a Deus e aos seus mandamentos é para você coisa secundária e de menos importância, é bem provável que nem convertido você seja. Porque conversão, meu irmão, não é só mudança de religião, mudança de igreja, né? Mudança de CNPJ, né? Sair do CNPJ daquela igreja e vir para o CNPJ dessa igreja. Mudança de rol de membros. Não, conversão não é isso. Conversão é mudança de vontades. A minha vontade antes seguia nessa direção. Mas Cristo abriu os meus olhos, o Espírito Santo abriu os meus olhos e me mostrou que essa direção estava fora da vontade de Deus, porque a direção da vontade de Deus é essa, então eu vou nessa direção. Eu deixarei a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E esse chamado de Cristo para nós é um chamado de abnegação, de abrir mão, de jogar fora os nossos objetivos e abraçar os de Cristo. E o Senhor Jesus contou parábolas sobre isso. Uma das parábolas que ele conta é a parábola da pérola de grande valor. Um negociante que saía por aí negociando pérolas, e aí um dia ele achou a grande pérola da sua vida, ele foi, vendeu tudo que tinha e adquiriu aquela pérola. Outra parábola que ele conta é a do campo, né, que foi descoberto um tesouro naquele campo, e o homem descobriu aquele tesouro. Opa, tem um tesouro escondido naquele campo, eu tenho que adquirir aquele campo. E ele foi, vendeu tudo que tinha, comprou o campo, não por causa do campo, mas por causa do tesouro que estava ali.
Tudo isso nos mostra que conversão significa abrir mão daquilo que nos era importante para abraçarmos aquilo que é importante para Deus. E um coração convertido, quanto mais ele teme a Deus, quanto mais ele guarda os mandamentos do Senhor, mais ele vai descobrindo no decorrer da sua vida, debaixo do sol, ele vai descobrindo o seguinte: não se trata de mim, se trata de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não é o meu nome que tem que ser perpetuado na história, é o nome de Deus que tem que ser perpetuado na minha vida. Um dos nossos irmãos orou agora há pouco sobre isso. Acho que foi o diácono Gilmárcio. Sobre o nome de Cristo em nós, com o qual nós somos reconhecidos. Se trata disso. É disso que se trata a conversão. Uma das principais provas da nossa conversão e nova natureza é que amamos a lei de Deus. Não há mais nada importante, nada mais urgente na minha vida do que fazer a vontade de Deus. Daqui a pouco eu vou para casa e vou almoçar. Como Deus quer que eu almoce? Tem mandamento na Bíblia para isso? Tem. Começando com gratidão em nosso coração. Uma alegria no seu coração. Louve a Deus por aquele momento ali, por aquela refeição que Ele te dá graciosamente. Continuando por controle, né? Gula é pecado. Coma o necessário para o seu bem. Você não é urso que está hibernando. Você não é urso que precisa engordar para hibernar. Você não precisa disso. Coma o necessário. E quanto mais amamos a lei de Deus, nós vamos ver que em todas as áreas da nossa vida, ela está presente. E ela está nos direcionando, e ela está nos mostrando qual é a vontade do Senhor. Bem, prosseguindo, enquanto você não compreender que tudo na sua vida se resume a obedecer a palavra de Deus e ter todo o prazer do seu coração na lei do Senhor, quanto eu amo a tua lei, diz o salmista. Enquanto você e eu não compreendermos isso, a nossa vida não terá sentido. Você pode realizar grandes coisas na sua vida, você vai olhar para aquilo, vai parecer farelo, vai parecer serragem. Se for farelo de aveia é bom, né? Um alimento bom. Serragem vira adubo. Mas você vai olhar para aquilo e não vai ter sentido nenhum para você. Não vai ter valor nenhum. Alguma vez na sua vida você já olhou para as coisas que você fez, por mais grandiosas que elas tenham sido, você olha para elas, você perdeu o sentido. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Mas por que isso acontece? Porque nós não fizemos para Deus, nós fizemos para nós mesmos. Nosso coração precisa disso. Só você só encontrará tudo isso na palavra de Deus. E se você não encontrar tudo isso na palavra de Deus, você sairá por aí buscando coisas, nas coisas debaixo do sol, coisas essas que são temporárias, passageiras, que se deterioram, ou como disse Jesus, tesouros que o ladrão escava e rouba, que a traça vem e come, que a ferrugem corrói. Você vai correr atrás disso. E quando você chegar diante de Deus nos céus, você vai ver que você perdeu toda a sua vida com futilidades. Os muros e as cercas que a palavra de Deus põe sobre nós, não é para cercear a nossa liberdade ou para
estragar o nosso prazer, né? Deus não desmancha prazer. Puxa vida, isso é tão gostoso, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? É pecado. Ah, mas é tão gostoso. Mas Deus é um desmancha prazer, né? Não, Deus não faz por isso. Deus, ele faz isso para a glória dele e para o nosso bem, para a nossa proteção. Não olhe para os mandamentos de Deus como uma cerca limitando você de explorar o mundo ao seu redor. Olhe para Deus como o trilho de uma locomotiva, o trilho de um trem, no qual esse trem vai ter sua máxima liberdade, a sua máxima capacidade se andar nesses trilhos. Se ele sair desses trilhos, descarrila, vai provocar um acidente e tudo se estraga. Você e eu fomos criados, fomos salvos, fomos recriados em Cristo Jesus para andarmos no trilho da palavra de Deus. Quando alguma coisa na sua vida não estiver fazendo sentido, pode ver, é porque você não está colocando essa coisa no trilho da palavra de Deus. Você não está na direção de Deus. Você está na direção do seu coração pecaminoso. Por isso. A palavra de Deus é proteção para nós, contra nós mesmos. Pois desde que o pecado entrou na existência humana, os homens revelam uma capacidade desgovernada de autodestruição. Ó Senhor, livra-me do homem mau, eu mesmo. Esses dias eu ouvi essa frase, achei interessante, é verdade. Senhor, me livra do homem mau, eu mesmo. Me livra disso. Me livra de mim mesmo. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro, diz o Senhor por boca do profeta Oséias, no capítulo 13, verso 9. Entenda isso, meu irmão. Nossa ruína é culpa nossa, porque nós demos as costas à palavra de Deus, porque nós não atentamos para o que ela diz, para o dever que Deus colocou sobre nós de guardar os seus mandamentos, de temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque é nisso que consiste a nossa vida. Submeta o seu coração à palavra de Deus. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Use os mandamentos de Deus para guiar o seu coração. O seu Edson fez 2 perguntas no final da escola dominical. Pergunta para ele depois. Se você não lembra das perguntas, ele fez 2 perguntas sobre os mandamentos. Como eu estou vivendo à luz dos mandamentos? Repita para nós, por favor, irmão, as 2 perguntas. Enquanto ele acha lá nos arquivos dele. Como eu estou obedecendo? Como eu estou vivendo à luz da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor? Como está a minha vida? Achou, irmão? Pode ler, bem alto. Aí, primeira pergunta. O que cada um dos 10 mandamentos diz a respeito do estado atual do meu coração, da minha alma? Então, puxa vida, eu estou vendo tanto pecado no meu coração, tá? Mas como o Evangelho de Cristo traz a resposta, a cura, a solução para esse seu estado de pecado? Se você lidar com essas 2 perguntas essa semana, você estará aplicando o versículo 13 ao seu coração. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem.
Que Deus assim nos abençoe. Amém.